conhecida pelo tornado, né? Vocês já devem ter ouvido falar do tornado, que aconteceu aqui em 2015, justamente nessa data, em 20/4, né, de 2015, 6 anos que aconteceu o tornado, né? E as pessoas muitas vezes conhecem a cidade pelo tornado, mas também tem muitas pessoas boas que lutam aqui pela vida, pela acessibilidade, pela inclusão, né? Então, o movimento das pessoas com deficiência é um movimento muito forte, né? E eu me sinto muito honrado em poder estar aqui com essa live que ela traz aqui pessoas especialistas para nós trabalharmos, abordarmos hoje dentro do movimento os aspectos técnicos, científicos e jurídicos com relação à vacina para pessoa com deficiência. Eu vou me apresentar e depois a gente passa a palavra para os demais colegas aqui fazer uma pequena apresentação. Meu nome é Paulo, eu sou um homem branco, cabelo grisalho, meio encaracolado, um pouco comprido, que eu fiz uma promessa de só cortar o meu cabelo, né, depois de ser vacinado. Quero ver aonde que ele vai, né? Mas talvez não seja uma promessa, seja um ato de protesto, mas faz parte também. Então, a gente está muito feliz, né, de estar aqui. Eu estou vestindo uma camisa azul, tem uma barba rara branca, atrás tem um cenário com algumas obras de arte minha, tem um quadro com o símbolo do cadeirante, né, uma escada, uma pessoa de pé, simbolizando toda a prepotência, né, e a falta de acessibilidade. Esse quadro eu fiz há vários anos atrás, quando eu lutava muito pela questão da acessibilidade na minha cidade. E tem um relógio também, feito com palitos de fósforo, e uma bicicleta aqui, uma ciclista, uma vendedora de flores, né, com guarda-chuva, vendendo flores, né, então, principalmente assim para meus trabalhos de arte que eu faço nas horas de folga, né, então descrevendo para a comunidade que tem um problema com deficiência visual, né, ok? Nós temos aqui a doutora Lili, a doutora Cari, está previsto o doutor Joel, se ele não conseguiu acessar ainda, mas daqui a pouco ele deve estar vindo por aí, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Oswaldo Albuquerque, que é o nosso jornalista aqui, para fazer a apresentação dele, depois cada um faz a sua apresentação. Pode ser assim? Oswaldo, participa do movimento aqui da vacina já PCD. Boa noite a todos, meu nome é Oswaldo, eu falo aqui de São Paulo, capital, sou um homem de estatura mediana, 1,70 m, cor de pele morena, estou usando uma camisa cor lilás com detalhes na cor cinza, faço parte do movimento Vacina Já PCD, tenho paralisia cerebral congênita, e também sou jornalista, e estou contribuindo com essa campanha na parte de divulgação, na parte de entrevistas, na parte de comunicação. E hoje é com um grande prazer que nós recebemos os especialistas para debaterem sobre vacina nas suas áreas de atuação. Muito bem. Doutora Lili. Oi, boa noite, pessoal. Sou Lili Yingwex, chinesa, nascida na China, e por isso o sobrenome do meio é Yin, e Wex, fui casada com um belga. Então, Lili Yingwex. Então, sou chinesa, cara de chinesa total, né? E cara de chinesa total, mas cultura brasileira inteiramente absorvida. Se eu tropeçar alguma coisa, né? Mas é isso, é um grande prazer estar aqui hoje. Eu ainda estou
aqui no CRI Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, em São Paulo. Por isso que estou de avental branco, ainda no CRI, né? E com muito prazer de estar aqui com vocês. Muito bem. Mestre, doutora Karim. Boa noite a todo mundo. Paulo Ferronato, Oswaldo Albuquerque, Lidiane Santos, Kelvin e professora Lili Wex. A professora Lili, ela é muito econômica na descrição. Ela é uma chinesa maravilhosa, espetacular, e faz um trabalho na Escola Paulista de Medicina, na escola que eu trabalho, na Unifesp, um trabalho maravilhoso. Eu tenho a grande honra de trabalhar na mesma instituição. A Cari é um nome indígena, portanto, nós estamos comemorando também o Dia do Índio, nessa mesma oportunidade. Grande honra, portanto, a essas lideranças indígenas. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Olímpia. Estou aqui hoje representando, portanto, a cidade de lá, o estado de São Paulo, a nossa escola, e esse momento muito especial do Brasil. Tenho 1,78 m, estou usando uma camisa azul clara, com uma gravata, um blazer azul, tenho óculos, ainda um pouco de cabelo, cabelo já está esbranquiçando, tenho 64 anos, desses 64 anos, praticamente 2/3 da minha vida na Unifesp. E, portanto, temos a grande satisfação de apresentarmos um pouquinho do nosso trabalho nesse dia tão especial, 20 de abril de 2021. Muito bem. Oswaldo, quero falar um pouquinho dos nossos convidados aqui. O doutor Joelson já está tentando acessar aqui, ele está justificando, ele está com um problema. A gente pediria, assim, tem algumas pessoas que estão acessando o link do StreamYard, né? E aí ele tá sobrecarregando. Então, acho que o link foi compartilhado, né? E aí esse link é só para quem participa da live, né? E aí tá meio que bloqueando aqui. Então, o pessoal que acessou aqui, por favor, né, que está acessando, está tentando acessar, que procurem assistir a live pelo YouTube, que ela está sendo transmitida. Tá bom, pessoal? Muito bem. Oswaldo, tem a bondade de falar dos nossos convidados aí, Oswaldinho? Vamos lá. O doutor Acari possui doutorado em neurologia pela Unifesp de São Paulo. Ele é especialista em doenças neuromusculares, síndromes poliomielite e questões musculares. A doutora Lili é professora, tem livre docência pela Unifesp também, né? Ela é professora associada da disciplina de infectologia pediátrica, também da Unifesp, e ela é especialista, a área de atuação dela é infectologia e vacinologia. Muito bem. Legal. Pessoal, então vamos lá. Nós temos também aqui os intérpretes de Libras, eu vou colocar o Kelvin para ele fazer a sua apresentação também. Eles vão estar conosco aqui, e a Lidiane já está aí fazendo a sua apresentação. Começa pelo Kelvin, e a Lidiane traduz, pode ser? Pode ser. Boa noite a todos. Sou o Kelvin, intérprete de Libras. Eu estou usando uma camisa polo de manga comprida preta, de gola branca, com um fundo verde, que também é chamado de chroma key, dependendo do trabalho que está sendo feito. E eu sou do interior de São Paulo, Presidente Pitácio também. Conheço a Olímpia também, professora Cari. Já fui no parque aquático maravilhoso que tem aí, que eu conheço. Muito bem. Lidiane? Aí o Kelvin traduz, pode ser? Boa noite a todos. Sou uma mulher branca de cabelos castanhos compridos e presos. Uso uma camisa social preta e estou em ambiente fechado com o fundo branco.
Muito bem. Legal. Oswaldinho, vamos deixar o professor Acari agora fazer a apresentação dele, depois a gente volta com todo mundo, pode ser assim? Pode, claro. Pode? Então tá. Pessoal, eu vou retirar aqui, vou deixar o professor Acari, que ele tem uma apresentação para falar sobre doença neuromuscular, né? E depois a gente retorna todo mundo aqui, pode ser assim? Eu vou deixar com o intérprete de Libras também, tá? Ok? Vai ficar o Kelvin ou a Lidiane? Lidiane. A Lidiane, legal, então. Ok. Professora Cari, sua apresentação. Aqui, Oswaldo. Posso começar? Pode. Então, tudo bem. Aqui. Está no ponto aí? Paulo, tudo bem? Tranquilo, pode começar. Beleza. Pessoal, boa noite. Nós vamos falar a respeito de doenças neuromusculares, vacina já. Aqui vocês têm a cidade de São Paulo, a Vila Clementino, e o local onde que eu trabalho, com os prédios e a casinha pequenininha do setor de doenças neuromusculares. Lá nesse setor, nós atendemos praticamente só doenças raras. São doenças crônicas, sérias, degenerativas e que normalmente colocam a vida das pessoas em risco. São doenças incapacitantes, em que a qualidade de vida é comprometida, são doenças em que o nível de dor e de sofrimento do indivíduo, da família, é muito elevado, elas não têm cura efetiva, mas têm tratamento, e os sintomas também são tratados. A qualidade de vida dessas pessoas e a esperança também, elas estão relacionadas com o conhecimento, reconhecimento e diagnóstico dessas doenças. Essas doenças raras, elas começaram a ter um impacto maior e uma atenção maior das nossas autoridades da saúde. Há uma portaria, número 199, de 30 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, e essa portaria aprova as diretrizes para atenção integral às pessoas com essas doenças no âmbito do Sistema Único de Saúde, ou seja, SUS, e institui até incentivos financeiros e de custeio. Existe uma portaria também, de 12 de fevereiro de 2014, que cria a Política Nacional para as Doenças Raras. E qual que é o conceito de doença rara? O conceito utilizado no Brasil é aquele mesmo conceito internacional, ou seja, no universo de 100 mil pessoas, menos de 65 têm esta doença. Na verdade, no nosso setor de doença neuromuscular, nós não trabalhamos com doenças raras, nós trabalhamos com doenças muito, muito raras, com uma prevalência de 2 a 4 por 100 mil indivíduos. Ou seja, existem muitas doenças muito raras, mais ou menos ao redor de 8 mil doenças, que correspondem de 6 a 8% da população, totalmente do Brasil, por exemplo. E a maior parte dessas doenças afeta crianças. E a prevalência, muitas vezes, é menos de uma em 100 mil. Portanto, diagnóstico muito difícil, diagnóstico demorado. E quais são as causas? As causas, em sua maioria, genética. Mas nós temos as causas infecciosas, inflamatória, desmineralizante, tóxica, tumoral, degenerativa, e algumas pessoas nascem com essas doenças, elas já estão presentes desde a concepção, praticamente, e no nascimento. 3/4 dessas doenças afetam crianças, e 30% dos indivíduos com doenças raras morrem antes dos 5 anos de idade. Esse é um detalhe muito importante. E muitas pessoas morrem sem um diagnóstico definido. Para nós fazermos o diagnóstico, nós seguimos a classificação internacional de doença. A primeira classificação internacional de doença, conhecida como CID, foi feita em 1900. Na época, foram catalogadas 179 doenças. Depois vieram as classificações 2, 3, até a 10ª classificação, publicada em 1989. Vejam só,
já há 32 anos. E nessa classificação de 89, foram catalogadas 2.032 doenças. Mas nesses 32 anos, nós tivemos um impacto muito grande do conhecimento e da ciência. Trouxe para nós, portanto, esse impacto, o reconhecimento de várias outras doenças que são classificadas como doenças raras, mais de 8.000 delas. E essas doenças, muitas vezes, não têm, a maioria das vezes, não tem um diagnóstico fácil e também não tem uma cura específica, um tratamento específico. E assim elas ficam à margem da elucidação diagnóstica e à margem da orientação terapêutica. Daí a necessidade de uma proteção jurídica, uma necessidade de uma proteção legal, para fazer com que os laboratórios também pesquisem doenças raras e achem soluções para as doenças raras. Para que os laboratórios pesquisem qualquer tipo de tratamento, de orientação, tem que seguir um ritual, um ensaio clínico, igualzinho como que foi feito nestes períodos para a vacina. Então, tem que seguir um ensaio clínico apropriado. O ensaio clínico começa em laboratório, começa em tubo de ensaio, depois vai para animal, depois do animal vai para o voluntário sadio, depois do voluntário sadio vai para uma população com aquela doença, ou seja, para os pacientes com aquela doença. Depois se faz uma pesquisa clínica chamada duplo cego randomizada. O que é o duplo cego randomizada? Metade da população com aquela doença faz uso da medicação que está sendo testada, e a outra metade faz uso do placebo. E o pesquisador confere aquilo que tem de diferença entre aquele que foi tratado e aquele que esteve com placebo. E se der um resultado positivo, com melhora da doença, dos sintomas da doença, aquela proposta medicamentosa poderá ser registrada pelos órgãos competentes. Na Europa, o órgão competente se chama EMA. Nos Estados Unidos, se chama FDA. No Brasil, se chama Anvisa. E assim, essa medicação ela é incorporada para o tratamento de doenças raras. Eu estou apresentando fotografias do neuroeixo, do sistema nervoso central, do encéfalo, da cabeça, e também fotografia da parte interna da coluna, a medula nervosa, e a fotografia também mostrando a saída dos nervinhos. As doenças neuromusculares, elas estão relacionadas exatamente com essas estruturas, essas avenidas que conectam a parte central, ou seja, do sistema nervoso central, a parte periférica, por exemplo, o músculo, e as terminações que estão nas peles dos indivíduos. Quando falamos em doenças neuromusculares, nós estamos comentando daquelas doenças que comprometem a região da medula, que está dentro da coluna, ou do nervinho que sai da medula, que é a raiz, que é aquele nervinho da hérnia de disco, ou o nervinho que sai da coluna e que vai até o músculo esquelético, são os nervos propriamente ditos. As doenças também podem estar relacionadas com o comprometimento do contato nervo-músculo, que é a junção neuromuscular, ou do próprio músculo esquelético. Assim, as doenças neuromusculares, elas são muitas. Aquelas que comprometem a parte interna da medula, aquelas que comprometem a saída do nervinho que está dentro da coluna ainda, aquelas que comprometem o nervinho fora da coluna, o contato nervo-músculo e do músculo esquelético. São várias doenças. Dentre elas, temos aquelas que comprometem a parte anterior da medula, que é a poliomielite, a síndrome pós-pólio, a atrofia muscular espinhal e a própria esclerose lateral amiotrófica. Essas doenças nos ensinaram muito no passado. Se nós copiarmos o aprendizado do passado dessas doenças e trouxermos esse aprendizado para esse futuro atual, nós vamos entender melhor a orientação terapêutica até da Covid-19. Dentre essas doenças, a poliomielite. Vocês estão vendo aqui uma figura que é uma estela é uma gravura em pedra egípcia, de muito tempo atrás, de 3.400 anos atrás, mostrando uma pessoa com atrofia na perna, típica da sequela de poliomielite. Portanto, a polio é muito antiga. E a polio ela ficou muito comum no século XX, na primeira metade do século XX. E nessa primeira metade, quando ela ficou muito comum, uma pandemia de poliomielite, as crianças morriam. Morriam por quê?
quando era comprometida a musculatura respiratória, elas não conseguiam respirar. O que a polio ensinou? Se colocássemos essas crianças num ventilador, o mesmo princípio atual da Covid-19, elas poderiam viver. E assim, muitas crianças foram colocadas no ventilador enorme, chamado de pressão negativa, ou pulmão de aço. Foi o começo das UTIs. A polio, portanto, nos ensinou o ventilador mecânico, a UTI, o cuidado, a enfermagem e, mais ainda, a própria vacinação. A esclerose lateral amiotrófica trouxe a comunicação, ela trouxe a gastrostomia endoscópica percutânea, ela trouxe o princípio da dignidade humana, ou seja, da autonomia. E quando se fala autonomia, nós estamos falando em saúde. Saúde é um princípio de um bem-estar físico, mental, espiritual, social e de justiça. Não há saúde com injustiça. E para mantermos essa condição de saúde, na nossa Constituição Federal de 1988, nós estamos mostrando aqui a representatividade do direito, que é uma imagem segurando uma balança. Essa imagem é cega, ela está vendada, ou seja, para ela fazer o peso adequado das duas pontas, ela não pode ver. E assim, no artigo 196, nós temos a seguinte descrição da Constituição Federal nossa de 1988. A saúde é direito de todos e dever do Estado. E tal preceito é complementado pela Lei 8.080/90, no seu artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E quando se fala em saúde, nós estamos falando em igualdade. Mas mais do que igualdade, nós estamos falando também em equidade. O conceito de equidade, ele é muito importante. E ele já é bastante antigo também. Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, já falava o seguinte: equidade é a qualidade que nos permite dizer que uma pessoa está predisposta a fazer, por sua própria escolha, aquilo que é justo. E quando se trata de repartir alguma coisa entre si mesma e a outra pessoa, ou entre duas pessoas, está disposta a não dar demais a si mesma e muito pouco à outra do que é nocivo, e sim dar a cada pessoa o que é proporcionalmente igual, agindo de maneira idêntica em relação a duas outras pessoas. Parece que é muito confuso, mas não é. A justiça, por outro lado, está relacionada identicamente com o injusto, que é excesso e falta, contrário à proporcionalidade do útil ou do nocivo. Ainda é dito, no ato injusto, ter muito pouco é ser tratado injustamente, e ter demais é agir injustamente. Ou seja, esse final diz o seguinte: nós temos que tratar pessoas diferentes, de formas diferentes, para tentar equilibrar. Isto é, em síntese, o que foi dito de equidade. Equos é igual, justo, parelho. Equitativo é considerado o mais justo. O princípio da equidade exige o reconhecimento das desigualdades existentes entre os indivíduos, para assegurar o tratamento desigual aos desiguais, na busca da igualdade. É proporcionar resultados iguais no final. E esse conceito de equidade foi incorporado no SUS, no Sistema Único de Saúde. Isso é fundamental, portanto. Portanto, quando nós temos a descrição do SUS, lá se encontra igualdade, lá se encontra equidade, lá se encontra integralidade e universalização, ou seja, o direito de todos os cidadãos de acesso à saúde em todos os níveis de assistência, tendo-se a integralidade como necessidade absoluta e a equidade como justiça social e igualdade dos direitos. Portanto, esta situação do SUS, da universalidade, da equidade, da integralidade, é que permitem a participação popular, a regionalização, hierarquização e descentralização e comando único. Por exemplo, participação popular, esse dia de hoje, essa live de hoje.
dentre os princípios do SUS, ainda nós temos a resolubilidade, resolver os problemas, e complementariedade, é contratar o privado. E quando se fala em doenças raras, nós temos marcos importantes nos últimos anos. A portaria 1559, a portaria número 81 de 2009, a portaria 199, essa que eu já falei, de 2014, uma lei número 13.693 de 2018, um decreto 10.558 de 2020, tudo no sentido de dar igualdade e equidade, e possibilitar que os laboratórios eles tragam as suas novidades também para as pessoas com doenças raras. Isso no sentido de tentar dar a equidade. Ou seja, quando temos uma doença muito rara e se aparece uma medicação, logicamente que ela vai ser muito cara. E esse indivíduo não é inferior a uma unidade de 100 mil pessoas, ele representa também 100 mil pessoas, embora ele seja único. E cabe ao SUS e ao governo trabalharem nessa situação para possibilitar não só a igualdade, como a integridade e preservar a dignidade humana. E tais objetivos são fundamentais em que o Estado democrático de direito se assenta e o faz em busca da justiça social. Esse é o caminho em que conta com o elemento vitalizador, que é o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Portanto, é imprescindível entender que o ser humano é único, embora com a mesma doença, ele é diferente. Hoje, nesse dia 20 de abril de 2021, nós estamos falando com Xanxerê, no interior de Santa Catarina, que está fazendo uma movimentação maravilhosa, fantástica. E essa movimentação no sentido de eu mereço uma dose de respeito, vacina já, e pessoas com deficiência. Deficiência também com problemas neuromotores. Nós estamos falando de vacina. E aqui nós temos uma camisa do Marcelo Moreno, representando esse dia muito importante de vacina já. Quando se fala em doenças neuromusculares e vacina, existe uma pergunta. Será que os pacientes, as pessoas com doenças neuromusculares, elas teriam uma necessidade de serem tratadas de uma forma desigual em relação aos outros? Ou seja, será que elas são diferentes? Elas têm mais deficiência? Elas têm mais problemas? Elas deveriam, portanto, entrar dentro da relação dos indivíduos com necessidades de vacinação mais precocemente? E uma pesquisa feita por duas pessoas que trabalham conosco na Escola Paulista de Medicina, Vladimir Boca Vieira de Rezende Pinto e Paulo Vitor Sgobi de Souza. Nesse trabalho, eles mostram o seguinte, que os pacientes com certas doenças raras, eles têm o maior risco de desenvolverem complicações pela Covid-19. Dentre os indivíduos, aqueles com neoplasias malignas, doença renal crônica, doença pulmonar crônica, doenças neurológicas como demência, doença neurodegenerativa, pessoas que fazem uso de álcool e drogas em grande quantidade, pessoas transplantadas, pessoas com hemoglobinopatia hereditária, gestantes, pessoas com problema hepático crônico, pessoas que fazem uso de imunossupressores, aqueles indivíduos que têm cardiopatia grave, como insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, hipertensão arterial sistêmica descontrolada, síndrome de Down, diabetes mellitus e doenças neuromusculares estão incluídas nessa relação. Isso nós vimos lá. E quem que chamou a atenção inicialmente foi o pessoal de Portugal, numa descrição muito bem feita, mostrando que 15,5% das pessoas com doenças neuromusculares apresentavam uma frequência maior de mortalidade, ou seja, no universo de 100% de pessoas, 15,5% dos indivíduos com doença neuromuscular tinham maior gravidade dessa situação. E outros trabalhos que vieram na sequência mostraram que os indivíduos com doenças neuromusculares que apresentavam fraqueza da musculatura respiratória ou dependência de ventiladores, pessoas tinham associadamente miocardiopatia, ou seja, doença do coração, que tinham outras comorbidades, dentre elas sobrepeso, obesidade, diabetes, hipertensão,
pessoas que tinham dificuldade para mastigar, engolir e falar, e outras pessoas que tinham doenças metabólicas associadas, eram aquelas que tinham um risco muito aumentado para desenvolverem complicações mais graves quando infectadas pelo vírus da Covid-19, SARS-CoV-2. Uma outra pergunta que se fazia é: pessoas com doenças neuromusculares têm alguma potencialidade de complicação pelas vacinas que estão sendo utilizadas? Não. Nós não vimos qualquer complicação relacionada entre pessoas com doenças neuromusculares e as vacinas que estão sendo utilizadas. E assim começaram a aparecer várias pesquisas, vários trabalhos de várias sociedades. Sociedades como Portuguesa de Pneumologia, o TRIT, NMD, que é de doença neuromuscular, da Sociedade Muscular Mundial, da Associação Britânica de Neurologistas, da Associação de Doença do Neurônio Motor dos Estados Unidos, Plano de Imunização da Colômbia Britânica, o board, ou seja, o aconselhamento das pessoas que trabalham com doenças neurológicas que envolvem os nervos periféricos de origem imunológica, como Guillain-Barré, e a Associação da Distrofia Muscular. Eles mostram que os pacientes com doenças neuromusculares devem ser priorizados no programa de vacinação, porque eles têm comprometimentos mais graves, ser infectados pelo vírus da Covid-19, SARS-CoV-2. Um trabalho muito elegante do Laboratório Fleury de São Paulo, esse laboratório mostrou que de 100 pessoas não vacinadas com diagnóstico para Covid, elas apresentam comprometimento mais grave. E aquelas pessoas vacinadas já no Brasil, elas estão tendo um comprometimento menos grave pela Covid e a mortalidade menor. Houve uma modificação das idades de comprometimento, ou seja, a vacina funciona sim, ela funciona e está mudando o comportamento da doença. Hoje, nós estamos tendo pessoas da faixa etária de 40 a 60 anos mais comprometidas, ou seja, a vacina funciona. E a vacina aqui, ela tem que dar igualdade, ela tem que dar equidade. E nós temos um desenho para mostrar a diferença, o que é igualdade. Diferença de igualdade com equidade. Igualdade é oferecer a mesma coisa, ou seja, dar um ticket para que você possa assistir uma partida de futebol, Olímpia Futebol Clube contra o Corinthians, por exemplo. Mas nós temos um alto, nós temos um médio e nós temos uma criança. O mesmo ticket foi dado. E tem uma cerca. O alto está vendo, fácil. De altura média, está vendo 3/4 do campo. E a criança não vê nada, porque a cerca se encontra comprometendo a sua visão. Mas, se nós tratarmos de uma forma diferente, aquele de altura média e a criança de altura média, colocando-se um caixote, e a criança colocando-se 2 caixotes, os 3 poderão ver da mesma forma, o campo inteiro, uma partida de futebol. De novo, Olímpia contra o Corinthians e Olímpia ganhando do Corinthians. Nós estamos conversando, portanto, de um momento muito especial, de Xanxerê para o Brasil. Em relação à doença rara e vacina, doenças neuromusculares, eu não tenho dúvida. Nós merecemos uma dose de respeito. Nós somos pessoas com deficiência. Vacina já. Vacina já. Isso se chama equidade. Uma boa noite para vocês. Muito bem, doutora Cari. Sua apresentação aí sempre comove, né, e marca muito a todos, né? Eu vou trazer agora a doutora Lília aqui, meu colega Oswaldo. Cadê o Oswaldo? Aqui, chegou o Oswaldo. Ali. Joia, vamos colocar uma apresentação, acho que fica melhor assim. Isso, assim fica melhor para todos, né? Doutora Cari, as suas palavras, quando eu ouço o senhor falar sobre a polio, né, é uma situação assim que toca muito meu coração, né? Eu fui vítima da polio em 1966, eu já falei isso, né? E eu sou meio chorão, mas eu não vou chorar agora, que eu já estou me controlando. Em 1966 não tinha vacina.
e o governo da época também cometeu erros e atrocidades com todas as pessoas com deficiência. A vacina da polio só veio no nosso país na década de 80. Nós ficamos esperando a vacina que viesse desde a década de 50. Então, quer dizer, se tivéssemos políticas públicas adequadas, não teríamos pessoas com polio vitimadas ou crianças que morreram. Eu aprendi muito com a polio. E agora eu estou aprendendo bastante com o coronavírus, né? E esse movimento, ele não partiu só de Xanxerê, ele partiu do Brasil todo. Diversas pessoas no Brasil se uniram a essa causa da vacina PCD, da vacina Eu Mereço uma Dose de Respeito. E isso é muito importante, porque faz assim, com que as pessoas, né, sintam a necessidade de tratar o outro como irmão, de ter equidade. Infelizmente, nós, pessoas com deficiência, estamos sendo os invisíveis dessa pandemia, né, em termos de atendimento adequado, em termos de vacina, em termos de equidade de oportunidade, né? Então, nós somos vítimas, talvez, de um preconceito que nos coloca como coitadinhos e acha assim, ah, não, o deficiente, a pessoa que tem uma lesão medular, ou cadeirante, ou não trabalha, está em casa, tá na boa, né? Tem como se cuidar, e não é isso, né? A gente sabe que não é isso, né? É muito mais uma questão de cidadania, né? E de tratar as pessoas com respeito. Então, essa campanha, ela surgiu com a mobilização de diversas pessoas no Brasil. E, Oswaldo, a gente está muito feliz, né, Oswaldo? Oswaldo pode me auxiliar também, né? Nós estamos muito felizes porque as pessoas estão participando, estão juntas, estão trabalhando de uma forma unida. Oswaldo, quer complementar? Depois a gente passa a palavra para a doutora Lili. A gente sabe que ela tem muito a falar também aqui também, né, a contribuir, né, com a nossa situação. A gente pede desculpas aqui que o doutor Joelson, da OAB, ele está com problema de estabilidade na internet, ele não está conseguindo acessar o StreamYard. Mas ele disse que numa próxima oportunidade ele estará presente também para debater essa questão dos direitos humanos. Mas eu acho importante a gente ter essa situação, essa conceituação técnica e científica de uma forma bastante clara, né? Oswaldo, por favor. Então, Paulo, primeiramente, agradecer, né, a médicos estão renomados, estão fazendo parte desse movimento tão importante para a pessoa com deficiência no Brasil. Trazer para que todo mundo que está acompanhando essa live, que o nosso movimento ele se iniciou no dia 24 de março, e nós estamos hoje no dia 20 de abril, então nós não temos nenhum mês de movimento, e a gente já está mobilizando tantas pessoas, médicos, pessoas com deficiência de todo o Brasil. O nosso movimento hoje ele está presente em 22 estados da federação, e cada dia crescendo mais, tendo mais adesões, mais pessoas se interessando pela nossa causa, jornalistas, médicos, todos, e isso é muito importante para que a gente consiga essa dose de respeito, essa dose de dignidade que vai vir através da vacina. Bem. Doutora Lili, agora a gente quer ouvir a senhora. Boa noite a todos. E alegria imensa de estar aqui, de ouvir o doutor Acari, o doutor Paulo, o Oswaldo. Eu disse que eu iria aprender muito hoje, né? A primeira coisa, Paulo, o meu interesse pela vacina também veio com a poliomielite, né? Aquela imagem que o Acari mostrou, né, de um jovem sacerdote com a perna, com o pé em posição equina, clássica imagem da polio, a gente não tem mais no Brasil. Não tem mais. Tá? Na verdade, a vacina contra a poliomielite, ela chegou antes, né? Quando ela foi descoberta, a vacina poliomielite veio para o Brasil.
O Programa Nacional de Imunizações existe desde 73, né? Então, já há algum tempo existia. Entretanto, a gente continuava tendo muitos casos de pólio, né? Nessa ocasião, Sabin veio visitar o Brasil. E ele queria fazer algumas ações, porque como ter pólio tendo a vacina presente, né? E ele encontrou vários obstáculos de ordem administrativa, burocracia. Ele não conseguiu falar com o ministro e saiu do Brasil e publicou na primeira revista Brasil, a verdadeira paralisia. Então, que o Brasil não estava fazendo nada. Neste mesmo ano, tá? Não por causa do Sabin, o Brasil começou com as campanhas de vacinação contra a poliomielite. E, com isso, eliminou a poliomielite. Então, não basta você ter uma vacina, precisa ter um programa adequado. E a população brasileira abraçou estas campanhas de pólio e nós conseguimos acabar, eliminar a doença. Tá? Hoje você não vê mais sequelados, né? A gente acabou com isso. Isto é a população brasileira inteira envolvida nesta ação de vacinação. E uma vacina rápida para todo mundo no mesmo dia. Tá? Então, tem consequências, tem explicações para esta campanha. E o Brasil, então, exportou o sucesso das campanhas para o mundo. Isso é usado no mundo todo. Tá? Então, com a polio, a gente aprendeu muito com as vacinas. Né? Como aplicar vacina, como fazer campanha de vacina. E agora, com a Covid, nós estamos amarrados. A coisa não vai para frente, não é porque nós não sabemos. Nós sabemos como fazer. A gente tem o Programa Nacional de Imunizações, um orgulho nosso. Tá? Tudo que a Cari falou de doenças neuromusculares, doenças raras e todas essas doenças de uma população que tem uma necessidade especial, porque ele se infecta mais facilmente do que os outros, o Ministério também já tratou disso. Como é que ele fez, então? Como não tinha vacina para todo mundo, vacinas especiais, né? Não podia ter todo o posto de saúde, o Ministério criou, em 93, né, foi em 93, os primeiros centros de referência para imunobiológicos especiais. E o CRI, Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais. E o CRI Unifesp foi fundado em 95. Então, a gente tem muitos anos trabalhando no CRI. Eu me lembro, um dos primeiros calendários que a gente vacinava as crianças normalmente foi solicitação de alguém do governo pedindo para fazer um calendário especial para síndrome de Down. Tá? Por quê? Pela suscetibilidade que a criança tinha maior do que os outros. E assim, hoje, no CRI, nós atendemos doença neuromuscular, hepatopatia crônica, e assim por diante. Todas essas doenças que você referiu, a gente acaba atendendo no CRI com vacinas especiais, avaliando o que ele precisa e o que o governo tem para dar. Tá? E aí nós chegamos no Covid. Covid tem uma história muito peculiar, muito interessante, porque tudo começou em final de dezembro de 2020. Foram notificados casos de uma pneumonia de causa desconhecida em Wuhan, na China. Tá? Logo depois, em janeiro, já se sabia que se tratava de um novo coronavírus. Né? Wuhan entrou fez toda a reclusão, medidas de controle, fechou a cidade, etc. Mas a doença se espalhou rapidamente pelo mundo e, em 11 de janeiro de 2020,
a OMS decretou a situação como uma pandemia, porque espalhou por vários países, 114 países, 114, eu acho, países, né? Rapidamente, apesar das medidas de contenção. Então, naquele dia, 11 de março de 2020, a gente tinha no mundo 118 mil casos de Covid. 118 mil. 4.291 óbitos. Né? Hoje, 11 de março de 2021, um ano depois, nós não temos mais 118 mil casos, mas milhões de casos. Tá? 4 mil óbitos que o mundo acumulou até então, o Brasil faz isso em um dia. Nós já chegamos a ter mais de 4 mil óbitos por dia. Isso tudo, apesar das medidas de contenção, de tudo que foi feito, lockdown, não lockdown, distanciamento, não distanciamento, a discussão enorme, o mundo todo, e a doença evoluiu desta forma. Então, a única coisa, quer dizer, o que nós estamos precisando? Urgentemente de uma vacina. Porque quem vai prevenir, impedir a infecção é a vacina. Tá? Assim como a gente fez com a poliomielite, assim como a gente fez com sarampo, com outras coisas, é de uma vacina. Tá? E o mundo correu atrás da vacina. Tá? Então, a doença foi identificada em dezembro de 2019, em janeiro já se sequenciou todo o genoma do vírus, e em janeiro começaram, então, a corrida pelas vacinas. Não é um correr contra o outro, mas todos correrem para ver se a gente conseguiria ter uma vacina a tempo de combater a pandemia. Né? Então, hoje, só para lembrar, como o vírus, o coronavírus, ele é muito parecido com aquela primeira SARS-CoV, né, síndrome aguda respiratória, né, que teve em 2002, então o vírus ganhou nome de SARS-CoV-2, pela sua semelhança com o primeiro coronavírus. E a doença de Covid-19, Coronavirus Disease 19, porque foi identificado em 2019. Então, um é a doença e o outro é o vírus. Tá? Covid-19, SARS-CoV-2. E assim, com o genoma já sequenciado, começou-se, então, a corrida pelas vacinas. Né? Então, e nunca teve, na história, um fato como este. Nunca se fez uma vacina com esta velocidade. Né? Vacinas normalmente levam 10, 15 anos. E esta levou um ano, menos de um ano para ser feita. Né? Por quê? Por investimento maciço, todo o conhecimento adquirido, porque a gente aprendeu muito nos últimos anos, tudo isso foi aplicado no desenvolvimento das vacinas, e um ajudando o outro. Tá? Eu entro com adjuvante, você entra com este conhecimento, e assim a gente chegou às vacinas. Então, hoje, nessa corrida pelas vacinas, nós temos 260 candidatos de vacina para Covid, tá? E como a Cari explicou todas as fases do desenvolvimento de uma vacina, você vai deixar, quer dizer, você tem muito ainda na primeira fase de estudo em animais, etc., e apenas 74 já passaram para a fase 1, 2 de estudo em adultos, em humanos, né? E pouquíssimos, uns 15 vacinas na última fase, fase 3, antes do licenciamento. Tá? Então, a gente tem várias vacinas já engatilhadas. Nós recebemos aqui no Brasil o primeiro estudo de uma vacina fase 3, né? Que foi a vacina Oxford AstraZeneca, que foi realizada aqui no Brasil. E a gente teve o privilégio de poder contribuir, poder conduzir esse estudo aqui no Brasil, coordenando o centro no Brasil. Aí veio a AstraZeneca
Oxford AstraZeneca, e em seguida vieram outros estudos de fase 3 aqui no Brasil, né? Então, a gente tem vacinas de vírus inativados, como o Coronavac, da Sinovac, entrou em seguida, eles começaram também os estudos, né? A gente tem o vetor viral, que é o da AstraZeneca, né? E nós temos as vacinas da Pfizer, da Moderna, que são genéticas, usam o RNA mensageiro, né? E elas vieram para o Brasil. Aí se pergunta assim, mesmo da Gamaleya, a vacina russa, dá entendimento com o Brasil para fazer um estudo aqui também, né? A vacina da Janssen, né, da Johnson Johnson, fazendo estudo aqui no Brasil, que é também de adenovírus, vetor viral. Então, se pergunta assim, por que, de repente, o Brasil se tornou o celeiro de estudos clínicos de vacina? Porque a gente sabe muita vacina, né? Por que, de repente, todo mundo veio para o Brasil, né? Porque o Brasil, ano passado, estava na curva ascendente de casos de Covid, né? Com circulação intensa do vírus, que são as condições epidemiológicas ideais para a gente fazer um estudo de fase 3, estudo de eficácia. Porque para você saber se uma vacina funciona ou não, você tem que expor a pessoa, o vírus tem que estar aí. Se não tem vírus, se não tem infecção, você não sabe se a vacina está protegendo contra a infecção. Por isso, todo mundo veio para o Brasil, e o Brasil, de uma forma muito eficiente, tocou todos esses estudos. Então, o Brasil realmente é um local onde os estudos saem bem. Então, rapidamente, eu disse quais são as vacinas. Então, a gente tem vacina com vírus morto, né, inativado, que é a Coronavac. Vacina que usa um vetor viral, um vírus onde você carrega o spike. Então, só para explicar, o coronavírus, ele tem aquelas espículas, né, na figura do vírus, aquela espícula chama spike, né? E esta espícula é que vai fazer a adesão do vírus à entrada na célula. Então, todas as vacinas têm como objetivo o quê? Formar anticorpos contra o spike. Então, se o anticorpo vem e neutraliza o spike, o coronavírus não entra, né? Então, todas essas vacinas têm como fundamento isso. Então, os de vetor viral, ele pega um outro vírus, coloca um pedaço de spike para fazer a vacina. E assim, os feitos com RNA também, pedaço de RNA para produzir o spike. E assim, nós temos hoje, então, algumas vacinas licenciadas, né? Primeira foi da Pfizer, depois Oxford AstraZeneca. Aqui no Brasil, a gente tem uma sequência muito interessante, né? Foi primeiro Pfizer, novembro, fim do ano já entrou a da AstraZeneca, a Oxford. Anvisa aprovou para uso emergencial tanto a AstraZeneca como a Coronavac em 17 de janeiro do ano passado. Então, a partir daí, o Brasil começou a usar a vacina, começou a vacinar sua população, tá? Então, começou em janeiro, após o licenciamento para uso emergencial, tá? Licenciamento para uso emergencial é aquela licença que você dá para usar numa situação de emergência como a pandemia, né? Não quer dizer que ela esteja totalmente registrada. Os estudos devem continuar, né? A da AstraZeneca teve agora o registro já definitivo da Anvisa. E então, a gente começou, né, a vacinar aqui no Brasil, essencialmente com as duas vacinas, Coronavac e AstraZeneca, tá? E agora acabou de chegar um pouco da Pfizer também, tá? Então, começou 80% mais ou menos do que nós usamos até hoje é da Coronavac, né?
A AstraZeneca atrasou, está entrando aos poucos, né? E a gente não conseguiu deslanchar na vacinação. Por isso que nós não temos impacto ainda visível, tá? Nos países que fizeram um programa de vacinação mais efetiva, como aconteceu com Israel, por exemplo. Israel começou em dezembro do ano passado e logo vacinou, em janeiro já tinha 1/3 da população vacinada e viu redução de 60%, 80% dos casos e 90% das hospitalizações. Tá? O Reino Unido também está fazendo uma boa vacinação, né? Tem dados da Escócia, 5 milhões de habitantes, uma coisa mais fechada, com controle muito, assim, muito bem feito, 94% de redução de hospitalizações. Estados Unidos, que tinha aquela enormidade de casos, já começa a cair, assim, visivelmente. Então, a vacina funciona, mas ela precisa ser aplicada para todo mundo, tá? Então, eu vou... Então, a vacina, como é que ela é aplicada, né? Então, das duas vacinas que nós temos, a Coronavac e da AstraZeneca, elas são licenciadas para pessoas a partir de 18 anos de idade, tá? 18 anos de idade. Ainda não temos licenciamento para uso em crianças. Os estudos em crianças estão acontecendo agora, começando agora. Então, a gente ainda não tem, tá? Nos países que começaram a usar, assim, acima de 18 anos, é importantíssimo, porque geralmente estudos começam em adultos e depois vão descendo, tá? As duas vacinas são dadas em 2 doses, né? Intramuscular. A vacina Coronavac Butantan, ela é dada em 2 doses, com intervalo de 2 a 4 semanas entre as 2 doses, tá? Assim, os estudos foram feitos. Então, a gente tem resultados com este intervalo de, no máximo, 1 mês, tá? Porque a vacina não tem dados de proteção com uma dose, então você precisa de 2 doses e a proteção começa 14 dias depois da segunda dose, tá? Você tem, assim, dados já que Butantan reporta de um pouco mais de 50% de eficácia contra infecções em geral, mais cerca de 80% contra hospitalizações. Tá? A vacina da AstraZeneca Oxford, hoje, Fiocruz, porque tem transferência de tecnologia para a Fiocruz, hoje a Fiocruz começa a fazer as vacinas, 2 doses com intervalo de 3 meses que a gente está usando, né? Intervalo pode ser de 1 a 3 meses. Quando a gente distancia, se aumenta o intervalo para 2 a 3 meses, a eficácia da vacina melhora, né? Por isso que a gente, quando entrou a AstraZeneca, falamos, dê para o maior número possível de pessoas. Depois a segunda dose vai chegar, né? E é isso que está acontecendo. Hoje, quais são as perguntas que a gente fala? Já tem estudos da vacina em comorbidades, como obesidade mórbida, doença cardiovascular, doença respiratória, diabética, etc. Você pode dar vacina, tá? Em pessoas imunocomprometidas, HIV, câncer, o uso de imunossupressores, tal, a gente não tem estudos ainda nesse grupo finalizados, mas a gente está oferecendo a vacina. Por quê? Uma é vírus morto inativado e a outra é um adenovírus não replicante. Ele, então, não vai disseminar no organismo, então você pode dar com segurança, tá? Doenças autoimunes também, e essas doenças raras também a gente não tem restrições, tá? Gravidez, vê o risco-benefício. Por quê? Porque não tem estudo em grávida, agora começam estudos em grávida, e essa semana foi a Pfizer já
liberou para uso nas grávidas, tá? Pode amamentar, etc. Agora que chegou, para quem é que nós vamos dar a vacina? Essa aqui é a pergunta. Essa é a pergunta. A vacina está aí. Quem é que deve tomar vacina? Tá? Primeiro, sem dúvida, os idosos. Por quê? Porque 40% da mortalidade, letalidade, ocorre acima de 60 anos de idade. E quanto mais elevada é a idade, a letalidade é maior. Por isso que a gente começa com idosos acima de 90 anos, aí abaixa, acima de 85, acima de 80, acima de 75, e assim vai descendo. Por quê? Porque a gravidade, ela é proporcional à idade, tá? Vacinar profissionais da área de saúde, ninguém discute, porque é o povo que precisa estar em pé e tocar um serviço de saúde, né? Ninguém discute. Mas aí começam as outras coisas. Então, tem serviços essenciais, caminhoneiros, não sei o quê. Aí tem psicólogos, veterinários, não sei o quê, não sei o quê. E aí sim começa a discussão. Para quem que nós vamos dar? Quem merece receber a vacina com a maior prioridade? Tá? Então, na prioridade do Ministério, e é assim em quase o mundo todo, primeiro o serviço de saúde. Você começa com aqueles que estão na linha de frente se expondo mais e depois vai ampliando. Tá? Aqueles que têm maior risco de formas graves e óbito, que é o idoso. Então, você pega o mais velho e vai descendo. Tá? Proteger indivíduos de risco, aquele que tem uma suscetibilidade maior, que vai complicar mais, tem que proteger esta população de risco. E serviços essenciais. Tá? Então, quando entra comorbidades, proteção de risco, começa a discussão. Eu quero primeiro. Primeiro o professor ou primeiro o motorista de ônibus? Né? Quem está fazendo home office ou quem está não sei o quê? Aí começa a discussão. Então, doenças, se é pneumopata, se é diabético, etc., tá? Mas o Ministério tem a seguinte prioridade já escrita. Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas. Porque a doença nas instituições espalha rapidamente e pega todo mundo. Tá? Segundo lugar na prioridade do que está na norma de vacinação do Covid. Pessoas com deficiência institucionalizadas. Tá? Essa está a segunda prioridade. Aí vem populações indígenas, trabalhadores de saúde, etc., comunidades, aí vai baixando. Comorbidade, aí chega pessoas, depois das comunidades, pessoas com deficiência permanente grave. Né? Então, aí pessoas em situação de rua, com privação da liberdade, porque são todas as condições de risco. E aí a gente tem muito o que discutir. Mas o ideal é você dar vacina para todo mundo. Tá? Fazer disto uma vacinação universal. Isso é verdade. Tá? Esse ano, para a influenza, entrou vacinação de pessoas com deficiência, o que nos outros anos não estava. Quando ele tem alguma limitação, a gente pensa assim, bom, ele tem um problema pulmonar, vai complicar mais. Então, eu tenho que dar vacina pneumocócica, eu tenho que dar influenza, eu tenho que dar isso. Eu penso nele como uma coisa assim. Mas hoje, para a influenza esse ano, está mais amplo, pessoas com deficiência. Tá? Eu acho que aí é um ponto para a gente discutir. Eu fico, então, à disposição de vocês, né, para discussões. Doutora Lili, prazer ouvi-la, né? Principalmente essa questão da parte científica da vacina. Né? As pessoas ainda têm muito preconceito, né, com relação a isso, ou as pessoas com um pouco de conhecimento, né, ou acham que a vacina vai fazer mal, que vai complicar, né? Mas eu acho que agora, para a gente colocar assim
um enfoque legal aqui na nossa live, chegou o nosso amigo aqui, o doutor Joelson Dias, ele conseguiu acessar, né, da OAB. Doutor Joelson, seja bem-vindo. E agora a gente vai começar a discutir o tema central da live, né? Então, vocês se preparem, porque agora a live vai pegar fogo, né? Agora sim. Qual a prioridade da prioridade? Né? Nós temos a Lei Brasileira da Inclusão, nós temos a Convenção da ONU, que estabelecem que as pessoas com deficiência tenham prioridade. Então, doutor Joelson, a gente seja bem-vindo aqui à live, né, do movimento Eu Mereço uma Dose de Respeito, Vacina Já PCD, né? O senhor teve problema na internet, mas agora está conosco aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco. Por favor, doutor Joelson, pode fazer a sua apresentação, né? E depois a gente vai colocar essa pergunta no ar aqui. Qual a prioridade da prioridade, né, Oswaldo? Vamos trabalhar isso? Qual a prioridade da prioridade? Pois é uma questão bastante importante. Legal. Doutor Joelson, por favor, se apresente aqui para nós. Meu querido Paulo, doutora Cari, doutora Lili, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Já percebi, pelo breve tempo que permaneci aqui nos bastidores, aguardando a conclusão da manifestação, muito bem fundamentada da doutora Lili, que perdi muito não ter acompanhado em toda a sua extensão, por fala, não ter acompanhado o doutor Acari, e percebo que veio em muito boa hora mesmo este evento, essa nossa reflexão, essa nossa discussão. Eu sou o Joelson Dias, pele clara, cabelos pretos, uso óculos, estou de barba, uma camisa azul clara, sem gravata, um paletó azul escuro e em um ambiente decorado com uma cortina marrom ao fundo. Este é um importante recurso de acessibilidade para permitir que as pessoas com deficiência visual, cegos e cegas, possam também acompanhar o nosso evento, da mesma maneira que o Kelvin, nosso intérprete ali, faz chegar à comunidade surda também, dentro do possível, com a mais absoluta riqueza de detalhes, este nosso importante evento. Eu sou o presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB e muito feliz dessa iniciativa tomada pelo movimento Vacina Já, porque era mesmo mais do que necessário essa participação social, essa participação cidadã, cobrando das autoridades a sua responsabilidade. E a gente sabe, Paulo, até pelo seu trabalho à frente do Conselho, não faltam leis assegurando, afirmando, garantindo os direitos das pessoas com deficiência. O Brasil é um dos países mais avançados, de legislação mais avançada na proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Lamentavelmente, o que faltam são medidas concretas, medidas objetivas, prioridade no orçamento, valorização do serviço público, portanto, dos servidores e das servidoras públicas, justamente para que a gente possa tirar do papel as medidas concretas necessárias para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. E essa pandemia, eu preciso aqui começar com essa nota triste, desses mais de 300 mil brasileiros e brasileiras que faleceram por conta dessa lamentável pandemia, os que ainda se encontram nos hospitais precisando de atendimento e faltando leito, faltando UTI, faltando medicamento, enfim, uma situação realmente extremamente delicada, muito grave, e, não obstante isso, o que a gente percebe, lamentavelmente, uma falta de coordenação central do governo central, das autoridades nacionais no que diz respeito ao encaminhamento, enfim, das melhores condições para o enfrentamento dessa crise sanitária, e, lamentavelmente, muitas das nossas autoridades desafiando as regras sanitárias, que outros países também adotam, que a Organização Mundial da Saúde recomenda, e às vezes até fazendo chacota, ironizando a doença, e até, por incrível que isso possa parecer, as pessoas que perderam familiares, que perderam entes queridos. Eu acho que a gente, enfim, faria muito melhor pelo país, pela nossa comunidade, pela nossa sociedade,
Se as nossas autoridades levassem mais a sério a sua responsabilidade, buscassem essa ação coordenada para o enfrentamento dessa doença. É claro que muitos óbitos ainda eventualmente ocorreriam, porque a doença é muito grave mesmo, muita internação, gente entubada, mas se tivéssemos uma ação mais coordenada, essa é a nossa expectativa. Talvez no ano passado mesmo tivéssemos comprado os imunizantes, talvez tivéssemos nos antecipado na compra das vacinas. E, claro, o Brasil, até há pouco tempo atrás, era reconhecido pelos seus programas de imunização, pelos seus programas de vacinação. Eu tenho convicção absoluta, se tivéssemos investido mais nas universidades, nos pesquisadores, o Brasil eventualmente também teria produzido antecipadamente a doença, pensado, ou pelo menos teria tido acesso aos imunizantes, nós estaríamos numa fase muito mais avançada. Essa é uma situação extremamente delicada. A Europa também enfrenta dificuldades enormes no seu programa de imunização. Mas o que importa, Paulo, de mais importante é bem isso que você nos antecipou com propriedade. O Brasil, desde 2008, é signatário da Convenção Internacional da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa convenção foi adotada pelas Nações Unidas em 2006, é um dos instrumentos internacionais de direitos humanos hoje mais ratificados, mais reconhecidos pela comunidade internacional de países. Depois, junto com a Convenção da ONU, em 2015, nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tanto a Convenção, Paulo, tanto a Convenção como a LBI, trazem capítulos específicos da dignidade humana, da não discriminação, contra o preconceito, contra o capacitismo, e, claro, o direito à vida, o direito à saúde. E no que diz respeito às pessoas com deficiência, em crises como essa, crises humanitárias, crises sanitárias, enfim, a prioridade que a pessoa com deficiência tem assegurada pela legislação, enfim, no seu atendimento. É por isso que a gente fala de inclusão, é por isso que a gente fala de acessibilidade, porque, enfim, a comunidade internacional de países quis que as pessoas com deficiência, por conta das suas peculiaridades, por conta da sua diferença mesmo, que tem que ser reconhecida e valorizada, merecia essa atenção, merecia uma convenção específica para a proteção dos seus direitos. Eu costumo dizer que a proteção dos direitos, para a gente não achar que não faz tanto tempo assim, começou com a Convenção da ONU. Não, vem desde a nossa Constituição de 88. Na verdade, desde 88, nós estamos atrasados, e muito, na adoção dessas medidas concretas para a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência. E a nossa Convenção, a nossa Constituição também, quem fala em acessibilidade, quem fala em não discriminação, quem promove algumas ações afirmativas no que diz respeito ao emprego, ao trabalho, e, claro, toda uma prioridade no que diz respeito à saúde também. Imagine num país como o nosso, que tem, inclusive, um sistema único de saúde, e a gente viu a importância do Sistema Único de Saúde, dos pesquisadores, das universidades num momento crítico como esse, porque foi o serviço público que acabou, no final, permitindo que a gente faça pelo menos esse enfrentamento da pandemia e o quadro não seja ainda mais complexo, o quadro não seja ainda mais grave. E, nesse esforço de garantir esses direitos, esse atendimento prioritário, também no que diz respeito à vacinação, todas as entidades representativas de e para pessoas com deficiência estão num esforço único, e essa campanha é uma evidência concreta disso, buscando, junto aos governos estaduais, garantir a prioridade dessa vacinação, fazer com que as pessoas com deficiência sejam incluídas nos grupos prioritários. E, em âmbito nacional, a Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi, talvez, uma das primeiras entidades que provocou o Ministério da Saúde, ainda em dezembro do ano passado. O Ministério da Saúde chegou a mudar
o seu programa de imunização, contemplando pelo menos uma parcela das pessoas com deficiência, a partir dessa provocação da OAB, coincidência ou não, depois dessa provocação da OAB, o Ministério da Saúde fez um primeiro ajuste no seu programa de imunização, mas isso não foi suficiente, nós sabemos todos. Nós queremos vacina para todas as pessoas com deficiência. E eu iria mais longe, nós queremos vacinas para toda a comunidade, para toda a população. É isso que, pelo menos dessa pequena parte que eu ouvi da doutora Lili, ficou muito claro. Esse movimento, Paulo, e aí eu já concluo, vem nesse sentido, vem para pedir vacinas, prioridade para as pessoas com deficiência, mas vem, na verdade, provocar uma reflexão de toda a sociedade. Toda a sociedade precisa de vacina. Não adianta as pessoas se voltarem contra o lockdown, se voltarem contra o toque de recolher, esse ou esse aspecto, essa ou aquela medida sanitária necessária para que os hospitais não colapsem ainda mais. O sistema de saúde já entrou em colapso. Falta oxigênio, falta leite, falta intubação, falta medicamento, faltam vacinas. Esse colapso já existe. O que se tenta agora é não permitir que se colapse ainda mais, ainda mais. Então, esse movimento é de fundamental importância, Paulo, para provocar, não é só em relação às pessoas com deficiência, em toda a sociedade, esta importante reflexão. E aí, eu digo, eu represento o Podemos, que é um partido político que tem uma ação própria, específica, que tramita no Supremo, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, pedindo a prioridade das pessoas com deficiência e justiça seja feita. Antes mesmo dessa ação do Podemos, já existia uma ação específica do Partido Comunista do Brasil, na qual a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down pediu o seu ingresso na demanda. E aí, aqui, os meus mais sinceros cumprimentos à minha querida amiga Ana Cláudia, ao Cauê, que está à frente dessa ação, a Margarida, a Cláudia Noronha, o Caio Silva, do Rio de Janeiro, também querido presidente da Comissão do Rio de Janeiro, e meu querido amigo que está aí no chat, a gente já sabe disso, Antônio Carlos Sestaro. O ministro Lewandowski indeferiu a liminar, enfim, a gente viu, de uma certa forma, um monte de notícias, para mim, absolutamente equivocado, no sentido que o Supremo negou prioridade às pessoas com deficiência na vacinação. Para mim, não foi bem isso. O ministro Lewandowski apenas pediu que o Ministério da Saúde aprofundasse os estudos, definisse de que maneira as pessoas com deficiência possam ser beneficiadas, contempladas, claro, sem prejuízo dos demais grupos também prioritários. Então, assim, não foi pura e simplesmente indeferiu a liminar, ele determinou que o Ministério da Saúde promovesse esses estudos, fala da falta de imunizantes, ou seja, é uma responsabilidade do Ministério da Saúde não ter, no momento oportuno, tentado comprar com antecedências esses imunizantes. Nós temos uma CPI agora que analisará eventualmente todas essas questões, mas o que importa é isso. As ações ainda tramitam, essa ação em que a Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down tem a sua efetiva participação, fez pedido específico para que as pessoas com deficiência tivessem essa prioridade. A OAB Nacional também tem a sua ação tramitando, pedindo para que toda a população brasileira seja vacinada. Em todos os estados, essa medida também tem sido pleiteada pela OAB. No Ceará, o meu querido amigo Emerson, que assina essa ação do Podemos, também tem buscado no Ceará essa efetivação. O meu querido amigo Joaquim Santana, no Piauí, enfim, a presidente Rita Luz, no Mato Grosso do Sul, e eu poderia ficar aqui, enfim, enumerando todas as ações que não só a OAB, mas todas as entidades representativas das pessoas com deficiência têm tentado, tanto em âmbito administrativo, politicamente, nas assembleias legislativas, com os governos dos seus estados, mas também judicialmente, como essas ações que acabo de relatar que estão no Supremo. Então, o esforço é conjunto. Parabéns por esse esforço, Paulo, da campanha, mobilizar a sociedade civil, mobilizar as pessoas com deficiência e nos dar esse alento para que, quem sabe, o Judiciário também, em breve, possa se pronunciar sobre essa questão, mas mais do que isso, quem sabe, com essa mobilização, o governo finalmente compra logo essas doses de vacina,
vacinas, o Brasil receba logo essas vacinas e a gente, mais do que as pessoas com deficiência, possa imunizar, na verdade, toda a população, para que a gente possa, o quanto antes, retomar aí, dentro do possível, é claro, muitos são os sequelados, as sequeladas agora pela Covid, lamentavelmente, mas dentro do possível retornar aí a nossa normalidade, poder abrir o comércio, poder as pessoas, enfim, retomar a sua vida econômica também, porque, claro, a sobrevivência de todos, né, os empregos, principalmente com a precarização das relações trabalhistas nesse país, é tudo isso muito necessário, e, claro, direito ao trabalho, ao emprego das próprias pessoas com deficiência também. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade e a todos que nos acompanham. Um grande abraço. Obrigado pelas suas falas, né, pela sua consideração, né? E a gente percebe, assim, é difícil equacionar toda essa questão, né? A questão da prioridade, mas a gente percebe, assim, tem todo um arcabouço legal aí que deve ser cumprido, né? E nós temos que lutar, sim, pelos nossos direitos, enquanto pessoas com deficiência. Agora eu vou trazer aqui a doutora Cari de volta, doutora Cari, a doutora Lili, aqui, o Oswaldo, aqui, para a etapa final da nossa live aqui. Pessoal, deu um verdadeiro toró de perguntas aqui no chat, né? E eu quero agradecer também, eu quero agradecer aqui a Camila, o pessoal a Vanúzia, né? O pessoal que acompanhou aqui a live, o José Luiz, né, que acompanharam, né, e que ajudaram aqui com as perguntas, né, selecionaram. Oswaldo, tu tem umas perguntas aí para a gente colocar aqui para o pessoal? Vamos lá. Tá fácil? A primeira pergunta Tá sem que eu vídeo, coloco... Oswaldo. Ah, tá. Opa. Tá aparecendo? Não. Não? Não. Ué, para mim aqui tá normal. Tá aparecendo agora? Não, faz a pergunta de repente, Oswaldo, depois acho que vai ter que sair e entrar de novo. Talvez tenha bloqueado alguma coisa aí. Tá. A doutora Lili citou que se a vacina da AstraZeneca for ministrada em até 3 meses, a eficácia dela aumenta, né? O resultado dela é melhor. Após a pessoa tomar a segunda dose, respeitando o intervalo de 3 meses, a ciência já tem uma noção de por quanto tempo essa pessoa está protegida dos casos graves do vírus? Pois não. Realmente, 3 meses melhora, né, a resposta, mas por quanto tempo dura esta proteção? Né? Essa é uma pergunta muito importante, porque vocês sabem que os estudos começaram agora, recente, né? A fase 1 da AstraZeneca começou dia 23 de abril. Então, nós vamos ter, daqui uns dias, o primeiro participante completando 1 ano. Então, a gente não tem muitos dados de persistência de proteção. Por isso que é importante continuar. Então, já nós poderemos ter isto, mas já todo mundo já está preparado para o caso de haver necessidade de uma dose de reforço. Tá? Então, já estamos preparados. Se houver necessidade, daremos uma dose de reforço. Então, mas a gente precisa acompanhar algum tempo os voluntários para saber quanto tempo vai durar. Né? Mas a necessidade, sim, de uma dose de reforço está no ar. Estamos, assim, muito de perto observando isso. Epa. Tem uma pergunta aqui para a doutora Cari. Faz uma pergunta para a doutora Cari. 2 pontos. É da Andréia essa pergunta aqui, tá? Da Andréia Chaves. Lesados medulares versus Covid. Quais as implicações? Andréia, boa noite. A Andréia é uma outra guerreira maravilhosa, fantástica, e ela nasceu para ajudar outras pessoas.
Muito obrigado, André, por estarmos juntos aqui hoje, tá bem? Em relação aos lesados medulares, nós temos um outro problema, a alteração autonômica, ou seja, comprometimentos vasculares. É uma população de risco aumentado, ou seja, qualquer trauma medular entra também dentro da situação crítica, que é importante ter a vacinação o mais precoce possível. Ainda em relação à situação vacina, como eu comentei inicialmente, nós temos que aprender muito com a história da poliomielite. O que o Paulo comentou, que nós demoramos no Brasil em relação à vacina, na verdade, não demoramos tanto, mas ela não chegou em todos os rincões, em todos os locais. Ela chegou atrasadamente em vários locais. Nos Estados Unidos, a vacina foi liberada em 12 de abril de 54, a vacina Salk. Em 57 veio a gotinha que salva na Rússia, e o Brasil fez parte dessa situação também. Mas a incorporação dela sob uma forma plena não ocorreu no Brasil. Agora, vamos supor que a vacina Salk chegasse no Brasil hoje. Ela seria a Coronavac, igualzinho. E há muitas pessoas hoje falando que Coronavac não funciona. Eu não vou dar vacina para minha mãe. Eu não vou me vacinar se chegar para mim. Um prefeito de 27 anos falou isso. Só que ele é prefeito de uma cidade. E o que está acontecendo com essa cidade de 30 e poucos mil habitantes? E em um mês, 60 pacientes mortos, 60 pessoas mortas. E esses 60 mortos seriam mortos evitáveis. Isso se chama morte evitável. Se nós fizermos direitinho a nossa tarefa de casa, e vamos aprender com a China, como que eles fizeram? Fecharam o Hubei. E lá foi lockdown, não é esse lockdownzinho, não, esse fake lockdown. Lockdown é, daqui ninguém sai, aqui ninguém entra, por um período de tempo. O que aconteceu? Segurou. Japão, educação, respeito. Coreia, informática, tecnologia, celular. Ou seja, uma pessoa infectada, os celulares próximos daquele indivíduo eram contactados. E as pessoas tinham que fazer exame. O que aconteceu com esses locais? A pandemia está controlada, a epidemia está controlada, entre aspas, e a Covid está controlada. O mercado está aberto, a economia está funcionando. E no Brasil, fake news, fake lockdown, má educação, contra a vacina, hidroxicloroquina, ivermectina, esses remédios matam. Esses remédios são remédios para aquilo que ele veio. Ele é importante para aquilo que ele veio, mas não para aquilo que ele não foi testado. E ele não foi testado em Covid, não foi testado de uma forma adequada. E quando testado foi, mostrou-se que não era remédio e traz efeito adverso. O que nós temos aqui, qual que é a nossa bala de prata? É vacina. E vacina o mais rapidamente possível. E hoje, nessa live, nós temos que pressionar mesmo, pressionar o Ministério da Saúde, pressionar o governo, o prefeito, o nosso deputado. Travou? Travado? Uma travada, doutora. Voltou. Então, isso se chama equidade. Ou seja, nós temos que dar a chance das pessoas viverem. Isso é morte evitável. Não se pode aceitar uma situação dessa. Isso é crime. Muito bem. Oswaldo, alguma perguntinha? Aí do pessoal tem várias, né? Doutora Cari, uma pergunta. Vocês estão me ouvindo bem, me vendo? Está tudo certo agora? As pessoas que são acometidas por paralisia cerebral, tem algum estudo indicando que elas, caso contaminadas, podem desenvolver uma gravidade maior relacionada à Covid? Oswaldo, dentro da apresentação, foi dito que você teve um quadro de paralisia cerebral. Eu trabalho no Hospital Cruz Verde, daqui de São Paulo, especializado em paralisia cerebral. Conheço. E nós fizemos um trabalho na Cruz Verde, na verdade foi a direção da superintendência da Cruz Verde, um trabalho espetacular, de lockdown no começo. Tivemos
poucos casos de Covid, um indivíduo só que está internado conosco, que precisou de uma assistência maior, nenhuma morte. Mesmo com todas as complicações. Ou seja, prevenção é a primeira coisa. Agora, tendo-se a infecção pelo vírus, qual que é o problema? Se a pessoa tiver alteração ventilatória. Se ela tiver alteração ventilatória, isso é grave. E as comorbidades? Sabe-se que a pessoa com paralisia cerebral internada tem mobilidade reduzida, tem alteração de retorno venoso, isso vai complicando o quadro clínico do indivíduo. Mas, se ela mantém uma atividade diária independente, autônoma, do ir e vir, de trabalho, praticamente o risco é igual de um outro indivíduo sem comorbidade.